Boa noite. Boa noite. No dia de Nossa Senhora Aparecida, fiéis lotam o Santuário Nacional no interior paulista. E em Belém participam da primeira romaria do Círio de Nazaré. O feriadão começa e a imprudência nas estradas também. No segundo turno das eleições, um estudo revela o aumento de relatos de agressões por motivações políticas. Nos Estados Unidos, cresce o número de mortes causadas pelo furacão Michael. A seleção vence o amistoso contra a Arábia Saudita. E neste 12 de outubro, você vai ver o sucesso do projeto que incentiva a adoção de crianças mais velhas. Agora, no Jornal Nacional. Neste dia de Nossa Senhora Aparecida, o Santuário Nacional no interior de São Paulo recebeu milhares de fiéis. Muitos deles foram a pé. Durante 2 dias, os repórteres Janaína Lepre, Anderson Dela Cruz, Pedro Mantuan e Rodney Oliveira acompanharam os romeiros, que enfrentaram as dores no corpo e o perigo na estrada para homenagear a padroeira do Brasil. A minha cruz ela segura o ano inteiro. Agora mesmo estou com um filho meu que está com leucemia. Desculpa. Muitas graças, que só tenho só que louvar. Essa é uma história de muitas histórias e que começa no Rio Paraíba do Sul. Ninguém sabe ao certo qual foi o caminho que a imagem de Nossa Senhora percorreu até ser encontrada pelos pescadores no lugar onde hoje está Aparecida. Mas o que se sabe é que em algum momento foi uma rota bem semelhante à de milhares de romeiros nessa época do ano. Via Dutra, ligação entre Rio e São Paulo. E também o caminho que leva o Brasil inteiro ao maior templo mariano do mundo. Uma viagem feita a pé, pelo acostamento. Já faz quase 2 meses que a estrada é a casa desse peão de rodeio. Ele vem de Mato Grosso do Sul. Fiquei 60 dias em coma, né? O boi pisou na minha cabeça. Aqui. Aí foi uma promessa que eu fiz, né? Que eu ia lá, né? Pagar essa promessa que ela me salvou, né? Com passos firmes, puxa uma fila de homens que antes seguiam sozinhos. Mas foram unidos pela fé e pela estrada. Você tem alguma promessa para pagar? As bolhas nos pés provam que a fé é mais forte que o corpo. Eduardo já está na estrada há 3 dias para pagar uma promessa. Foi a conquista da minha casa própria. O homem que examina os pés dele também fez uma promessa: ajudar os romeiros. Uma missão que já dura 18 anos. Fran diz que tem uma conexão com a estrada que leva até a casa da mãe dos fiéis. Mas nesse ano é o coração de pai que está apertado. Cada ponto que eu paro, eu escuto as pessoas perguntarem: cadê o menino da cruz? Cadê o teu filho? Sabe? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quando um novo dia começa, já perto de Aparecida, o pai pede orações pelo filho. Peço que vocês orem muito para que dê proteção para ele, porque não vai ser fácil. É a primeira vez em 10 anos que Cauê faz a viagem longe do pai. Na rodovia ele é famoso, todos conhecem o Menino da Cruz. Cauê carrega nos ombros os nomes de quem pede proteção. E a jornada fica menos solitária. Eduardo ignora as bolhas e se prepara para o último trecho da viagem de 170 quilômetros. O joelho já não quer mais dobrar e a cabeça está na família. Agradecer a toda a minha família que me apoiou, minha esposa, todo mundo. Muito difícil. As palavras brotam baixinho da boca. Eduardo reza, agradece, já consegue ver a basílica. Chegamos. Mas quase na entrada do santuário, larga o cajado improvisado e se escora nos 2 apoios mais importantes da vida dele: a mulher e a mãe, que aparecem de surpresa. Quer comprar pão? Aí, veio buscar aqui em Aparecida. Unidos na fé, vão até a imagem pedir a bênção da santa. A história do Eduardo termina por aqui. Mas como a gente disse no começo da reportagem, essa é uma história de muitas histórias. O Fran levou os romeiros até Aparecida e voltou para o início da viagem para ajudar o filho. Enquanto a gente tiver força nas pernas e
A gente vai estar junto na Dutra. A história deles nessa rodovia não tem fim. E agora, Cauê também leva um pouquinho da nossa história. E o caminho até a Basílica é apenas uma etapa da demonstração de fé dos milhares de romeiros. Um mar de ônibus, carros, de gente que chega cedo e de longe. Iranilza veio de Brasília, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Aparecida. Muito gratificante, muito. Cada vez dá vontade de voltar, outras vezes, outra hora dá vontade de não sair daqui, de tão maravilhoso. Ela e mais 45 mil pessoas acompanharam a missa mais importante do dia, a das 9 da manhã. Mas tinha devotos por todas as salas do santuário. Na das velas, aquele momento especial. Só a Cleide acendeu 16. Foi uma promessa que eu fiz, porque eu pesava 92 quilos. Fiz uma promessa, porque se eu conseguisse chegar aos 70 quilos, que eu vim aqui pagar minha promessa. Aí eu consegui chegar aos 70 quilos, aí eu vim aqui pagar minha promessa. Vale pedalar durante 11 horas. Meu joelho era que nem o do Ronaldinho, eu fiquei bonzinho, fiz uma promessa e fiquei bom. Quem não chega tão inteiro assim pode passar por um cantinho diferente, onde as mãos é que são santas. Mão santa abençoada, hein? Tá tirando todas as minhas dores ali. Eles são de muita fé e nós também. Depois de horas de caminhada, romeiros e romeiras ainda precisam fazer mais um sacrifício. Enfrentar essa fila toda aqui, que também pode durar horas, tudo para passar pertinho da imagem da padroeira do Brasil. E esse é o momento mais esperado. Qualquer cansaço passa, toda devoção aparece. É a coisa mais maravilhosa da vida, né? A gente passar aqui é como se fosse renascer novamente, né? É tanta emoção que também vale todo tipo de selfie com a santa. Vale. Missão cumprida. Graças a Deus. E a Nossa Senhora. E a Nossa Senhora. Em Belém, começaram as celebrações do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Hoje, os fiéis acompanharam a primeira e mais longa das 12 romarias. São vários caminhos até o encontro com a padroeira. Este grupo pedalou 230 quilômetros do interior do Pará até Belém. Entre os ciclistas está seu Pedro, de 70 anos, que passou 13 horas na estrada. Quem é que te dá esse fôlego para vir até aqui todo ano? Olha, primeiro, Nossa Senhora de Nazaré, em nome de Deus. E segundo, meus companheiros, que dá energia, sabe? Eu venho feliz da vida, firme e forte. Viva! Viva! Muitos fiéis se reuniram em frente à Basílica Santuário de Nazaré, de onde saiu a imagem peregrina em procissão. Foi a primeira e a mais longa das 12 romarias do Círio. A santa percorreu 50 quilômetros de ruas e avenidas, passando por 3 municípios da região metropolitana de Belém. Durante o trajeto, Nossa Senhora de Nazaré recebeu homenagens na porta de escolas, igrejas e hospitais. Ela é misericordiosa, ela cura, ela faz milagres dos impossíveis. Quando a imagem se aproximava, muitos moradores corriam para a calçada. Foi momento de se emocionar, de agradecer e pedir proteção. Nós estamos aqui numa batalha, saúde da minha irmã, né? Que ela tem lúpus. Com a força da Nossa Senhora de Nazaré, a gente nunca pode desistir. Eu só agradeço ela pelos filhos que tenho, pela família em si que tenho, né? E peço só um pouco de paz, que a gente precisa muito de paz, né? Para suportar essa maratona de fé, muitos romeiros também contaram com a solidariedade. Durante a procissão, a gente vê muitos voluntários distribuindo água, leques de papel, mas essa turma aqui de um curso de enfermagem está distribuindo protetor solar para os romeiros que estão há várias horas percorrendo as avenidas. Depois de 10 horas de procissão, a imagem peregrina chegou a esta igreja em Ananindeua. Aqui os devotos vão passar a noite em vigília até o início das romarias deste sábado. O Círio de Nazaré existe há 226 anos. A mãe de tudo, em família, em amor, em proteção, em bênçãos, em tudo. Não se explica, se vive isso aqui, se vive. Bom, então vamos saber como fica o tempo para essa gente toda aí, para o Brasil inteiro, com a Eliana Marques. Como é que vai ser o tempo amanhã, sábado, Eliana?
Boa noite, Alexandre. Boa noite, Juliane. Boa noite a todos. Olha, tem uma chuva perigosa a caminho do norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com raios, ventania e granizo. Algumas cidades que têm risco de muita chuva: Chapecó, no oeste de Santa Catarina, Blumenau, no Vale do Itajaí, Floripa e Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Temporais também estão previstos para o Paraná, para o sul de Mato Grosso do Sul, para a metade sul do estado de São Paulo e no Rio vai ventar bastante. O que vai provocar ventania no Rio e pancadas de chuva em São Paulo e no Paraná é a aproximação de uma frente fria. E até que ela chegue, a temperatura dispara. É a chamada pré-frontal. Depois disso é que o tempo vira. Em Curitiba, máxima de 28 graus. Em São Paulo, 31. No Rio de Janeiro, 36. Curitiba e São Paulo com chuva a partir da tarde amanhã. E no Rio, a previsão é de chuva à noite, Alexandre. E tempo bom, onde é que vai ter? No oeste do Rio Grande do Sul, também em parte da campanha gaúcha e principalmente entre Espírito Santo, grande parte de Minas, passando pelo Distrito Federal, entre o Tocantins e o Amapá e na maior parte do Nordeste. Em Salvador, chuva passageira e só pela manhã. Já em Fortaleza e em Palmas não chove. Em Goiânia, pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, máxima de 33 graus, que é a mesma de BH, mas BH fica com sol o dia todo. Em Belém, a festa do Círio de Nazaré segue com tempo firme. No domingo é que tem chance de alguma pancadinha de chuva à tarde. No litoral paulista, em Ubatuba, sábado de muito sol, calor, um pouco de chuva no fim do dia. Agora, no domingo, o tempo fecha. E em Búzios, na região dos Lagos, no Rio, fica abafado, principalmente amanhã, Alexandre. Obrigado, Eliana. Boa noite, até amanhã. Neste início de feriado, o mau tempo e a imprudência já provocaram acidentes graves. A imagem impressiona. 9 carros bateram, 6 pegaram fogo. O acidente foi na BA-130, no município de Itororó, no sul da Bahia. Apesar da gravidade, só 2 pessoas ficaram feridas e ninguém morreu. Já em Goiás, este carro chamou a atenção dos policiais numa das principais rodovias do estado. Ele estava com os pneus carecas, documentos vencidos e quem dirigia era um menino de apenas 13 anos. O pai foi chamado pela polícia e multado em R$ 1.700. Não deixei meu filho dirigir, não. A criança já informou para a polícia que dirige desde os 10 anos, então o pai ele tem a responsabilidade sobre a criança. Essa chave, independente dele entregar ou não, deveria estar no bolso do pai. Por causa do feriado, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização em todo o país. O excesso de velocidade está entre as principais ocorrências. E o risco de acidente aumenta quando o motorista consome bebida alcoólica. Apesar do rigor das leis de trânsito, muita gente ainda insiste em dirigir depois de beber. Nesta rodovia em Cuiabá, as câmeras de um comércio registraram um acidente. Esse motociclista que ia para o trabalho foi arremessado longe por outra motocicleta em alta velocidade. A moto que bateu desliza cerca de 150 metros e explode. O motociclista João Paulo Queiroz morreu no local. O outro piloto que apostava a racha com ele foi identificado e ouvido pela polícia. Eles estavam instantes antes do crime no encontro de motociclistas, onde ingeriram bebida alcoólica e desde esse local até o local do acidente vinham em disputa de velocidade. Na BR-040, na zona da Mata Mineira, 17 pessoas ficaram feridas em um acidente grave. Esta van capotou depois de ser atingida por este carro. Os feridos foram levados para um hospital da região. Para quem vive o cotidiano das estradas, o conselho é dirigir com responsabilidade. Respeite os limites de velocidade e quem normalmente tem esses cuidados, normalmente, em sua maioria, tem uma viagem tranquila, tanto na ida quanto na volta. Um índio morreu e outro ficou ferido durante um confronto anteontem em Mato Grosso. Foi na terra indígena Cauarriva, do Rio Pardo, no município de Colniza, a 1.065 quilômetros de Cuiabá. Um policial militar relatou que os índios de uma outra etnia invadiram a reserva e atiraram em direção a um posto da FUNAI. Segundo o relato, os funcionários do posto revidaram. O motivo do ataque seria uma disputa por terras. As autoridades disseram que ainda não sabem de qual arma saíram os tiros que atingiram os índios.
A Polícia Federal está investigando o caso. E você vai ver a seguir, o Papa Francisco aceita a renúncia de mais um bispo. E a Inglaterra tem o segundo casamento real do ano. Desde que o segundo turno da eleição começou, relatos sobre agressões a gays, lésbicas e transexuais têm aumentado nas redes sociais, assim como demonstrações de intolerância política motivada pela escolha de candidatos por eleitores. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas traz dados dessa situação. O estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas mostra que os comentários sobre agressões por motivação política geraram 2.700.000 postagens desde que o segundo turno começou, contra 1.100.000 nos 30 dias anteriores à eleição. Essas postagens repercutem denúncias de agressões que circulam nas redes ou são notícias nos jornais. É o caso do capoeirista Moa do Catendê, fundador do grupo de afoxé Badauê, assassinado com 12 facadas após uma discussão num bar em Salvador. Segundo testemunhas, inclusive o dono do bar, ele defendia o voto no PT e foi morto por Paulo Sérgio Ferreira de Santana, eleitor de Bolsonaro. O assassino confessa o crime, mas nega que o motivo tenha sido divergência política. Diz que matou Moa por ter sido xingado. Há comentários também sobre relatos de agressões a gays, lésbicas e travestis, agressões físicas e verbais. Muitos da comunidade LGBT dizem nas redes que são vítimas de ameaças e xingamentos por parte de eleitores de Bolsonaro. Em Porto Alegre, uma jovem foi agredida por 3 homens. Ela tinha colado na bolsa um adesivo com a bandeira do movimento LGBT, onde havia a inscrição "Ele não". Os agressores marcaram o corpo dela com uma suástica, usando um canivete. O delegado afirmou que a vítima disse em depoimento que foi um caso de homofobia. Ao jornal Folha de São Paulo, o diretor do departamento da Fundação Getúlio Vargas, que produziu o estudo, Marco Aurélio Rudiger, diz que o gráfico registra relatos de agressões contra partidários de Bolsonaro também. Ele disse que o discurso do ódio é generalizado, assim como as ações, e que basta ver o atentado que Bolsonaro sofreu. A condenação a esse tipo de comportamento contra pessoas LGBT ou agressões por intolerância política é geral. Já surgiram iniciativas na internet para mapear as denúncias e checar a veracidade. É o caso do site Vítimas da Intolerância, organizado pela entidade Open Knowledge Brasil. Há outras iniciativas do gênero. Depois do assassinato de Moa do Catendê, o candidato do PT, Fernando Haddad, condenou anteontem todo tipo de violência. Veja bem, nós estamos conversando com todas as forças que queiram conter a barbárie, que está em escalada no país. Nós temos que botar um fim nessa violência. É demais o que está acontecendo. O candidato Jair Bolsonaro também repudiou a violência e ontem disse que dispensa o voto de eleitores que cometem tais atos. Dispensamos esse tipo de voto. Não queremos a violência. E quem quer que seja, tenha votado em mim ou não, cometeu um crime, vai ter que pagá-lo. Em editorial hoje, o jornal O Globo condenou o clima de ameaças, intolerância e agressões. E em relação à manifestação dos candidatos, disse que, abre aspas, agem de forma correta porque a omissão equivale a dar um sinal verde a quem será governado de que essas manifestações são legítimas. Nunca são. É preciso ter consciência de que o preço a pagar será muito alto. O descontrole social decorrente da violência disseminada é extremamente arriscado, corrosivo para qualquer governo. Eleição não é unção. A legitimidade do poder político só acontece quando o eleito consegue se impor como líder em um ambiente pacificado e democrático. Não deve interessar a ninguém seguir um caminho diferente. Fecha aspas. A Procuradora-Geral Eleitoral e da República, Raquel Dodge, editou uma instrução para o Ministério Público combater situações de ódio e violência e a disseminação de mensagens falsas na campanha eleitoral.
Entre os objetivos, resguardar a livre manifestação de pensamento e convicções políticas e promover a responsabilização por atos de propaganda ilegal. Segundo a norma, os procuradores regionais eleitorais devem coibir mensagens ou comentários falsos e ofensas à honra ou à imagem do candidato, do partido ou da coligação. Quem fizer apologia a processos violentos ou praticar e estimular preconceito de raça, orientação sexual, gênero ou crença religiosa deve ser responsabilizado. O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, fez campanha em São Paulo hoje. Foi numa igreja do Jardim Ângela, bairro da periferia de São Paulo, o único compromisso público de Fernando Haddad neste feriado. O candidato do PT assistiu à missa em celebração a Nossa Senhora Aparecida, ao lado da mulher, Ana Estela, da vice, Manuela Dávila, e de políticos do PT. Ele participou de uma homenagem às crianças num dos bairros com menor expectativa de vida da cidade. No sermão, o padre disse que as armas são um instrumento da morte e que é preciso rejeitar a violência. O candidato do PT defendeu os princípios da Igreja Católica. Preservar a vida, combater a violência, combater a corrupção, preservar o meio ambiente e garantir a democracia. Alguém discorda disso aqui? O Brasil que eu vejo é um Brasil com os espíritos desarmados. Os espíritos desarmados. E com uma carteira de trabalho assinada numa mão e um livro na outra. É assim que nós vamos prosperar. Na entrevista, Haddad disse que, se eleito, vai colocar todas as crianças a partir de 4 anos na escola e prometeu combater o racismo. Nossa Senhora da Aparecida é uma santa muito importante, porque ela é negra e protetora dos escravos, e nós temos também que compreender que nós temos que superar a cultura do racismo que ainda existe no nosso país. Haddad também falou sobre propostas para preservar o meio ambiente. Prometeu combater o desmatamento, a especulação de terra e disse que vai investir em energia limpa. Vamos mirar desmatamento zero, com a cobrança de imposto sobre quem especula com a terra, e vamos investir pesado, 10% das reservas cambiais, em energia alternativa. Biocombustível, energia eólica e energia solar. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, passou o dia no Rio de Janeiro. Pela manhã, Jair Bolsonaro recebeu a visita do deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, que ontem foi anunciado como ministro da Casa Civil num eventual governo. Na saída, o parlamentar não quis falar sobre o assunto. Disse que a prioridade neste momento é a campanha eleitoral. Havia a expectativa de que o candidato do PSL gravasse participações no horário eleitoral. Mas Onyx Lorenzoni disse que Jair Bolsonaro preferiu passar o dia descansando e lendo contribuições de apoiadores da campanha, aqui mesmo na casa dele, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Agora à noite, o presidente do PSL disse que Bolsonaro não foi à gravação por ter se sentido indisposto. Mesmo nos dias em que não tem agenda pública, o candidato segue se comunicando com os eleitores, divulgando ideias e propostas de campanha pelas redes sociais. Hoje, o candidato do PSL escreveu: "No que depender de mim, propostas para liberar o aborto no Brasil terão meu veto, e o dinheiro dos brasileiros não financiará ONGs que promovem essa prática." Ele também fez uma publicação com sua proposta de reforma administrativa. Disse: "Pretendemos realizar uma reforma administrativa no governo, reduzindo e remanejando gastos desnecessários, destinando recursos para áreas essenciais, combatendo fraudes e possibilitando a melhora de programas sociais, tudo sem custo. Combatendo as fraudes em programas sociais, sobra dinheiro para garantir maior renda aos mais necessitados. Descentralizando recursos, estados e municípios terão maior autonomia financeira para atender às peculiaridades de suas regiões. Corte de gastos desnecessários, reduzindo o número de estatais e ministérios, indicando, sem pressões de viés sindicalista, nomes técnicos e capacitados, prezando pela eficiência de cada campo." Bom, e agora o noticiário internacional. O furacão Michael provocou pelo menos 16 mortos nos Estados Unidos.
Equipes de resgate usam helicópteros para encontrar e resgatar sobreviventes no noroeste da Flórida, depois da passagem do furacão Michael, o terceiro pior da história dos Estados Unidos continental. A moradora de Mexico Beach, considerada o marco zero do desastre, se emociona e diz que nunca sentiu tanto medo na vida. Essa outra perdeu tudo que tinha. É um pesadelo, fico pensando que vou acordar e isso não vai ser verdade, disse ela. A agência americana que monitora os oceanos e a atmosfera divulgou a foto de antes e depois da passagem do furacão. Em várias partes de Mexico Beach, não sobrou nada. O furacão atingiu as redes de telefonia e quem está na região tem dificuldade de se comunicar. Este homem não consegue falar com a mulher que está no estado da Geórgia. Depois de varrer o noroeste da Flórida, o furacão Michael virou tempestade tropical e inundou áreas da Geórgia, das Carolinas do Sul e do Norte e ainda causou estragos em partes da Virgínia. Agora, Michael está fora do território americano, sobre o Oceano Atlântico. 2018 entrará para a história como um dos anos em que os Estados Unidos mais sofreram desastres naturais. E isso antes mesmo da passagem do furacão Michael. Até setembro, o país já tinha sofrido com 2 grandes nevascas, dezenas de incêndios na costa oeste, seca no centro-oeste, tornados e pelo menos um outro grande furacão, que custaram ao país mais de 11 bilhões de dólares. Deslizamentos de terra provocados por temporais deixaram mais de 30 mortos em Uganda, no continente africano. Segundo a imprensa local, 400 pessoas estão desaparecidas. A Cruz Vermelha informou que a lama destruiu várias casas em vilarejos do leste do país. As equipes procuram moradores que possam estar soterrados. A temporada de chuvas em Uganda vai até dezembro. E o desmatamento tem aumentado o risco de tragédias como esta. 7 palestinos morreram e mais de 200 ficaram feridos em novos confrontos na fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Segundo as autoridades de Gaza, militares israelenses mataram os manifestantes. As forças de defesa de Israel afirmam que o grupo de palestinos lançou bombas, granadas e outros explosivos contra os soldados que estavam na fronteira. O Papa Francisco aceitou a renúncia do arcebispo da capital americana, Washington. Donald Roll é acusado de acobertar casos de abuso sexual quando era bispo na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. Em agosto, o religioso foi citado 200 vezes num relatório que identificou mais de 1.000 vítimas de abuso. O Papa disse que a renúncia dele foi um ato nobre. Uma agência de notícias da Rússia revelou hoje a causa da pane que obrigou 2 astronautas a fazer um pouso de emergência. Eles estavam a caminho da Estação Espacial Internacional. Segundo a agência Interfax, uma válvula da nave Soyuz não funcionou durante o lançamento ontem no Cazaquistão. A agência espacial russa afirmou que o americano Nick Hague e o russo Alexei Ovchinin vão voltar ao espaço, mas só no ano que vem. Os britânicos acompanharam hoje mais um casamento real. Desta vez, quem subiu ao altar foi a princesa Eugenie, que se uniu a um empresário. 800 convidados desembarcaram em Windsor para o segundo casamento real do ano. O vento se divertiu, bagunçando penteados, vestidos. Não poupou nem a cauda da noiva, que é neta da rainha Elizabeth II. Nona na linha de sucessão ao trono britânico, a princesa Eugenie tem poucas chances de herdar a coroa. Mas o grande dia dela e do marido, o empresário Jack Brooksbank, foi um evento pomposo, com direito à tiara emprestada pela avó. A família real compareceu em peso, dos mais jovens aos mais velhos. A irmã Beatrice leu um poema e o tenor italiano Andrea Bocelli soltou a voz. Se você reconhece a capela, é porque em maio o príncipe Harry e Meghan Markle trocaram alianças no mesmo local.
Uma cerimônia que foi acompanhada pela televisão no mundo todo. Aqui no Reino Unido, muita gente acha que um casamento real por ano já está de bom tamanho, tanto que a rede BBC optou por não transmitir ao vivo a festa de hoje. Eugenie pode não ser das integrantes mais conhecidas da monarquia britânica, mas ela e o marido receberam o carinho dos fãs da realeza mesmo assim. Depois da cerimônia, o casal agradeceu a presença dos súditos num passeio de carruagem. Cena tradicional em casamentos da realeza, para a alegria de muitos, o último do ano. O Facebook confirmou hoje que hackers roubaram dados de 29 milhões de usuários no mundo. A empresa informou que no dia 28 de setembro, piratas da internet invadiram as contas e tiveram acesso aos nomes e aos telefones das pessoas. Em 14 milhões dessas contas, os hackers foram além e conseguiram outras informações, como a religião e os lugares visitados pelos usuários. Daqui a pouco, a vitória do Brasil no amistoso contra a Arábia Saudita. O sucesso do projeto que incentiva a adoção de crianças mais velhas. A seleção brasileira venceu hoje o amistoso contra a Arábia Saudita. Torcedoras. No feminino. É novidade na Arábia Saudita, onde só recentemente elas foram autorizadas a frequentar estádios de futebol. E na noite abafada de 30 graus em Riad, a seleção tentou impor seu ritmo nos primeiros minutos. Toque de cabeça! Seria o gol do Gabriel Jesus. Linda defesa de Alan Wise. E Gabriel Jesus, que passou em branco na Copa, teve um gol anulado, impedimento de Renato Augusto. Mas logo depois, o gol valeu. Passe de Neymar, gol de Gabriel Jesus. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! 1-0 e alívio de quem passou dias difíceis depois da experiência na Rússia. O que passou, acho que passou, aprendi. Agora é bola para frente, muito contente por voltar à seleção, jogar e fazer gol. O que no plano foi bom? Gabriel Jesus voltou. O fato de fazer gol, de ter a naturalidade, tu tira um pouco daquele peso, tu tem um jogador mais leve. Depois que ele fez o gol, ele foi um jogador mais leve, a jogada flui com maior naturalidade. No segundo tempo, Lucas Moura, que tinha acabado de entrar, parou no goleiro Alois. E os sauditas chegaram a levar perigo em contra-ataques. Não houve o domínio brasileiro que se esperava. Falta um pouco mais de entendimento dentro do campo. Isso a gente vai pegando a cada jogo, a cada treino. Mas no finzinho, Neymar cobrou o escanteio e Alexandro fez seu primeiro gol pela seleção. Alexandro é o nome dele. 2-0 Brasil. Foi a terceira vitória seguida depois da Copa e sem sofrer nenhum gol. Mas dessa vez faltou inspiração contra um adversário modesto. O próximo desafio é mais difícil. Terça-feira contra a Argentina em Jeddah, aqui na Arábia Saudita. Faltam 10 rodadas para o fim do Brasileirão e, por enquanto, esse ano tem tudo para bater um recorde. A média de público do campeonato, até agora, é a maior da história do formato de pontos corridos, com todos os times se enfrentando 2 vezes. Times competitivos, com grandes torcidas e jogando em grandes estádios. A maior média de público em 2018 é do Flamengo, com mais de 46 mil pessoas por partida. O torcedor é o que impulsiona, é o que motiva, é o que oxigena, é o que carrega. E a torcida do Flamengo faz a diferença. O Morumbi está sempre lotado nos nossos jogos, né? E por conta disso, o São Paulo vem aumentando muito essa média aí do Campeonato Brasileiro. E um outro fator fundamental dessa equação vem da parte de baixo da tabela. A chegada do Ceará à primeira divisão tem uma média de público interessante, 22 mil pessoas por partida. Clubes que deixaram a primeira divisão na temporada passada não tinham essa mesma média de público. E assim, a média de público do brasileiro desse ano até agora supera em 540 torcedores a do campeonato de 2009. Até então, a recordista na era dos pontos corridos, que começou em 2003. O principal fator para não ir é a segurança. E o principal fator para ir
é a expectativa que aquele time gera em você e geralmente isso está atrelado ao investimento que o clube faz nos seus jogadores. O alto investimento do Palmeiras vem se pagando não só em campo, somando a terceira maior média de público. Ao ingresso mais caro do Brasil, é o clube que mais lucra com bilheteria. Fico feliz, espero que essa média de público cresça cada vez mais a cada campeonato e que a gente possa fazer valer também a presença de todos os torcedores dentro do estádio. Com pelo menos 5 times na briga pelo título e muitos outros lutando para não cair, este Brasileirão tem tudo para ser especialmente disputado até o final e com cada vez mais gente nas arquibancadas. A gente ajuda os caras e a gente solta a nossa adrenalina, né? Isso é muito positivo e saudável para o futebol e ajuda a ser tão apaixonante e por isso que o brasileiro gosta tanto. O jamaicano Usain Bolt, que conquistou 8 medalhas de ouro olímpicas no atletismo, teve um dia de artilheiro. Bolt marcou o primeiro gol como jogador de futebol. Ele está no período de testes durante a pré-temporada do Central Coast Mariners da primeira divisão australiana. E o homem mais veloz do mundo ainda fez outro gol. O time ganhou o amistoso por 4-0. Chega na frente de todo mundo, né? Bom, e nesse 12 de outubro, o repórter Roberto Kovalik mostra a importância de uma campanha da Justiça de São Paulo que começou há 1 ano. O objetivo é estimular a adoção de crianças mais velhas. É o primeiro dia das crianças em que Davi recebeu este presente, um abraço dos pais. E de quebra, uma lambida do cachorro. Também não faz 1 ano que o Pedro tem uma rotina assim, comer pipoca com os pais em casa. Ele foi adotado por um casal homoafetivo. Assim que ele veio morar aqui, ele só teve a primeira dúvida de se chamasse pai, como que a gente saberia a qual pai estava se referindo. A assistente social do abrigo chegou e falou, olha, esse é o Eduardo, a Ilane, eles querem ser seus padrinhos. Você quer ter padrinhos? Aí ele falou que queria. Aí a gente teve uma das melhores sensações, ele veio, ele me abraçou. Ficou passando a mão assim, e me chamou de pai. E falou, papai. Fez isso nela, chamou ela de mamãe. Nos 2 casos, ter uma família foi quase como ganhar na loteria. Pedro foi adotado aos 11 anos. Davi é mais novo, tem 5 anos, mas sofre de uma deficiência mental. Os 2 estavam naquela categoria de crianças e adolescentes que têm pouquíssima chance de adoção. O mais comum é as famílias preferirem bebês. Foi por isso que, há exatamente 1 ano, esse juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo criou o programa Adote um Boa Noite. Um site na internet mostra as crianças acima de 8 anos que podem ser adotadas. Funcionava só em 2 fóruns da capital e agora foi ampliado para todo o estado de São Paulo. Nesse período, 4 crianças e pré-adolescentes já foram adotados e outros 17 estão em processo de adoção. Porque a gente percebeu, a partir de experiências com o trabalho, no dia a dia, que as pessoas sequer pensavam na possibilidade da adoção de uma criança com mais de 8 anos, né, ou de um adolescente. A adaptação não é fácil, mas é comum um amor à primeira vista. Foi. Foi por foto. Foi realmente, já foi assim, apaixonante. Depois dos primeiros meses de convívio, vira família, com seus pequenos problemas. No caso do Pedro, é a negociação para usar o celular. Da manhã você pode usar meia hora a mais. O hábito do boa noite, a eterna briga pelo uso do celular, pequenos hábitos de família que a gente já nem liga, nem presta muita atenção. É tudo que estes adolescentes e crianças desejam. Eles têm entre 10 e 15 anos, estão nesta casa esperando a adoção, uma família, algo que fica cada vez mais distante a cada ano que passa. Alguma família já apareceu aqui interessada em você? Não. Não? Nunca? Isso não impede que eles sonhem. Mãe, pai, irmãos, tio, tia, vovô. Para incentivar a adoção dos mais velhos, a Justiça de São Paulo leva os meninos e meninas a lugares onde possa haver famílias em potencial. Na semana passada, um grupo entrou em campo com os jogadores no clássico São Paulo e Palmeiras. Que criança apaixonada por futebol não sonha fazer isso? Mas sabe quando eles ficarão realmente felizes? Quando ganharem beijos e abraços e puderem dizer boa noite, mãe, ou boa noite, pai. No
Globo Repórter de hoje, você vai ver a travessia de montanha mais difícil do Brasil. 4 dias de caminhadas sobre os picos da Serra da Mantiqueira. Um frio de arrepiar e a beleza de cenários que nem de longe lembram um país tropical. Caminhamos lado a lado com o perigo. Vizinhos selvagens, quem são os brasileiros que convivem com jacarés, tamanduás, macacos, tucanos e até onças? Jequitibá rosa, um gigante com 600 anos de vida, sobrevive no interior de São Paulo. O espetáculo do Tangará dançarino. Diante das nossas câmeras, o balé do acasalamento. E a misteriosa areia que canta. Hoje, no Globo Repórter. Bem, o Jornal Nacional termina aqui. Depois de Máquina Mortífera, tem as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.